Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 99 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho de 2019. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Hoje o nosso convidado é o Dr. Wilson Donge. Ele que é técnico da AGT e faz parte do grupo técnico para a implementação do IVA em Angola. O nosso convidado está aqui de propósito, foi promessa do Dr. Adilson Sequeira, que teria muito prazer em indicar um técnico para vir falar sobre os reembolsos em sede de IVA. Sabemos que o IVA entra em vigor no dia 1 de outubro de 2019, traz vários regimes, nomeadamente regime geral, regime transitório, regime da não sujeição e um sub-regime que é o regime de caixa. Reembolso vai acontecer em sede de regime geral. Dr. Wilson Donge, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina. Muito agradecido pelo convite, tanto em nome da AGT. Obrigado, bom dia. O Contas na Hora gosta de ter a AGT em estúdio. É sempre uma alegria ter a AGT em estúdio, porque nós aproveitamos fazer todas as perguntas que os nossos ouvintes, os contabilistas, gostam de ouvir. Então, muitos contabilistas já estiveram a fazer a formação do IVA e também deram a parte que liga os reembolsos. Só que hoje, de forma personalizada, temos aqui o Dr. Wilson. E o Dr. Wilson, então, vai nos explicar o que é isso de reembolso em sede de IVA. Com certeza. Mais uma vez, muito bom dia, Cristina, bom dia aos nossos ouvintes. Vamos falar então do reembolso. Portanto, quando se fala em reembolso em sede de IVA, as pessoas têm uma ideia de que o reembolso, portanto, quando vão comprar um bem, logo ao saírem do país, têm o reembolso do IVA. Portanto, esse é o tax free, que é prática a nível mundial, nos países que já têm o IVA, mas o reembolso tem várias vertentes, não é? Ele não se confina apenas nessa vertente que acabamos de referir, mas o reembolso que nós vamos aqui abordar hoje é o reembolso que é destinado aos contribuintes, empresas que realizam atividade econômica, que compram bens e serviços para incorporar nas suas atividades de exploração ou de produção e, posteriormente, comercializar estes bens. Serão estes os contribuintes que nós estaremos aqui a abordar e o reembolso, portanto, a estes contribuintes. Os contribuintes que estão, conforme a Cristina referiu, enquadrados no regime geral do IVA, podem, portanto, solicitar o reembolso relativo ao IVA que suportam nas suas aquisições quando, portanto,
portanto, deste IVA, ao fazerem a sua declaração mensal, houver um crédito a seu favor. Vamos traduzir isso em miúdos. Todos os contribuintes que passarão a emitir faturas com IVA a partir de 1 de outubro são os contribuintes naturalmente enquadrados ou registrados na reparação fiscal dos grandes contribuintes e todos aqueles que solicitem o enquadramento no regime geral. Todos os contribuintes que eu acabei de referir passarão a emitir faturas com IVA. E, consequência disso, nas suas aquisições, quando portanto, fizerem as suas aquisições entre contribuintes sujeitos passivos do IVA, passarão, portanto, a pagar o IVA nas faturas de compra. Então, no final do mês, os contribuintes têm que fazer um exercício, que é preencher uma declaração que se designa declaração periódica. Do lado do débito tem as operações passivas, que são as suas compras, e do lado do crédito tem as operações ativas, que são as suas vendas. Desta diferença, e no final da declaração vai ter aqui uma diferença entre as compras e vendas, entre o IVA suportado nas compras e o IVA cobrado nas vendas. Portanto, dessa diferença vai resultar um crédito. Em alguns casos, quando o IVA cobrado na venda for superior ao IVA pago nas compras, vai resultar em imposto a entregar ao Estado. Agora, quando o IVA pago nas compras for superior ao IVA cobrado nas vendas, vai resultar em crédito a favor do contribuinte. Então, quando surge este crédito, é que nós estaremos a falar em reembolso. Eu posso traduzir isso em números. Isto em números seria: o contribuinte ao vender vai cobrar de IVA 100. Certo. Mas ele, quando for comprar, vai suportar de IVA 700. A diferença é 600. Esta diferença é a recuperar e esta diferença que depois é levada ao reembolso? Exatamente. Por que é que vai se reembolsar o imposto ao contribuinte? Quando referimos contribuinte, não estamos a referir o contribuinte consumidor final. Estamos a referir o contribuinte sujeito passivo ou a empresa que compra para vender, não a empresa que compra para consumir. Porque a empresa que compra para consumir é consumidor final. A empresa que compra para vender, espera-se que dessa venda vá cobrar o IVA e entrega o IVA ao Estado. Então, quando nós estivemos a referir contribuinte, é nessa perspectiva, não é? Estamos a falar da empresa que compra para vender com IVA e na sua venda vai liquidar o IVA. Então, este contribuinte, ao verificar um crédito a seu favor, conforme a Cristina explicou e bem, terá a possibilidade de solicitar o reembolso. Mas, portanto, a solicitação do reembolso não é imediata. Há um regulamento do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado que versa sobre a disciplina dos reembolsos e sobre a contabilização do IVA, mas nós hoje aqui vamos falar do regulamento apenas na vertente de reembolso. Então, no primeiro mês, nós já temos essa diferença de 600 a recuperar. A favor não do se solicita já o reembolso? Não. Como é que se processa, então? O regulamento do IVA vai buscar disciplina no artigo 26º do Código do IVA, que diz que todos os sujeitos passivos podem solicitar o reembolso quando verificarem crédito a seu favor. Mas aqui a lei já diz que o reembolso não é solicitado logo no primeiro mês em que se verificou o crédito. Ou seja, o contribuinte tem que primeiro ter crédito por mais de 3 meses e daí depois, se o crédito se mantiver e o valor for superior a 300 mil kwanzas, aí o contribuinte pode solicitar o reembolso à AGT. E como é que ele faz para solicitar o reembolso à AGT? Portanto, o contribuinte, como nós referimos, o IVA é um imposto eletrônico. O contribuinte todos os meses tem que enviar uma declaração eletrônica à AGT. Nesta declaração vai apurar o imposto a entregar ou a receber. E no final do exercício, quando ele apurar no 4º mês o valor a pedir o reembolso, então ele submete a mesma declaração. Só que nesta declaração existe um campo que diz que se ele pretende continuar a reportar o crédito para o mês seguinte ou então pretende solicitar o reembolso. Ao selecionar a opção de solicitar o reembolso, portanto ele submete a declaração, mas o sistema vai já questionar ou vai perguntar se ele pretende solicitar o reembolso em numerário ou em certificado de crédito fiscal, que são as duas modalidades de reembolso existentes que podemos aflorar mais lá para frente. Qualquer uma das opções em que o contribuinte optar, o sistema permite que ele submeta a declaração a solicitar o reembolso. Então, vamos criar aqui um cenário. Já estamos há 3 meses em sede de IVA, outubro, novembro, dezembro, superior a 300 mil kwanzas. Em fevereiro, ao submeterem a declaração de janeiro, podem solicitar o reembolso?
Naturalmente. Portanto, a primeira declaração de IVA será em novembro. Em não é? novembro. As operações realizadas em outubro, portanto, a declaração deve ser enviada até o final do mês de novembro. De novembro. Esta é a primeira declaração. Se daí resultar um crédito, vai transportar o crédito para o mês de dezembro. No final do mês de dezembro, vai submeter uma segunda declaração. E no final de janeiro, a terceira declaração. Okay. Então, só no final de fevereiro é que o contribuinte deverá submeter a declaração em que vai solicitar o crédito. Nós, no final de fevereiro, estamos a solicitar o reembolso deste IVA a recuperar. Como é que isso vai se proceder no sistema? Eu digo que quero o reembolso na sua totalidade. Daí para frente, o que o contribuinte faz? Fica à espera e vocês se pronunciam. Como é que este processo vai decorrer internamente ou eletronicamente? Muito bem. Portanto, a cada mês o contribuinte vai transportando o crédito. Sempre que ela abre o mês para preencher a declaração, o crédito vai constar da sua declaração. Todos os meses o crédito consta da declaração. Mas a partir do quarto mês, quando o contribuinte submete a declaração a solicitar o reembolso, portanto, o crédito fica logo indisponível na declaração do mês seguinte. Ou seja, então, ele não pode continuar a reportar o crédito, porque já solicitou o reembolso. Tendo optado por numerário ou por certificado de crédito fiscal, a declaração é submetida e a Administração Geral Tributária, depois de retirar o crédito da sua declaração, passar para a esfera da análise, a Administração Fiscal, no caso de numerário, terá 90 dias para analisar o pedido de reembolso. 90 dias? Esse é o prazo limite que a lei determina para que a Administração Geral Tributária responda ao contribuinte. O que não quer dizer que todos os pedidos de reembolso vão necessariamente levar 90 dias a serem decididos. Nós estamos a falar aqui do numerário, mas quando o contribuinte solicitar o reembolso em certificado de crédito fiscal, a AGT tem 45 dias para responder àquele pedido de reembolso. Portanto, o tempo é mais reduzido. Portanto, aqui a ideia de ter um tempo reduzido relativamente ao certificado de crédito fiscal é para torná-lo mais apetecível em relação ao numerário. Os contribuintes têm logo, portanto, a resposta da administração e podem dispor do certificado e fazer os pagamentos que a lei determina que eles possam fazer com o certificado de crédito fiscal. Agora, todo o pedido de reembolso, né, depois de recebido, portanto, carece de uma análise. A Administração Geral Tributária, quando recebe a declaração do contribuinte, que tem necessariamente que ser enviada com os seus anexos, é feita uma análise para apurar se, de facto, os dados ou os valores declarados pelo contribuinte relativamente àquele período de crédito que resultaram, portanto, neste reembolso solicitado, se correspondem efetivamente com os anexos, ou seja, o SAFTE que o contribuinte andou a enviar ao longo dos meses todos. Então, não pode haver divergência entre o valor das declarações que o contribuinte andou a enviar ao longo dos 3 meses e os valores do SAFTE, nem os valores dos anexos. Os anexos, nós estamos a falar dos anexos de regularizações de cliente e de fornecedores, de todos os anexos que a lei determina, né? Os anexos do IVA cativo, portanto, todos aqueles anexos, a informação tem que ser convergente com a declaração periódica. E esta declaração tem que ser enviada dentro do prazo que a lei estabelece. Não é? Se vamos supor que o contribuinte tinha que enviar a declaração no final do mês de dezembro, a última declaração, no final do mês de dezembro, não envia, portanto, essa declaração no final do mês de fevereiro, mas envia em março, portanto, ele já enviou a declaração fora do prazo. E a lei é clara e diz que todas as declarações devem ser enviadas dentro do prazo, incluindo aquela declaração que o contribuinte vai solicitar o reembolso. Tendo enviado a declaração fora do prazo, havendo divergência entre os valores da declaração e os valores dos anexos ou os valores do SAFTE, havendo NIFs inativos ou de fornecedores ou de empresas inexistentes, o sistema faz um indeferimento liminar daquele pedido de reembolso. E vou querer que o Dr. Wilson voltasse a repetir isso. Então, haverá situações das pessoas estarem a ter relação comercial com quem tem NIF inativo? O que é que os contribuintes podem fazer que é para cautelar já esta situação? O primeiro passo que os contribuintes devem dar com a entrada em vigor do IVA é apresentar a sua declaração de início da atividade para fazer a atualização do cadastro. Muito bem. Mas pode-se dar o caso, não é, de contribuintes que já tenham cessado o seu NIF e por alguma razão continuam a emitir faturas. O sistema de reembolso tem esse mecanismo de controle para evitar fraudes no reembolso. Sim, mas então o contribuinte que está a acompanhar agora o programa tem 50 fornecedores. Certo. Porque o reembolso vem do IVA suportado, é a relação com o fornecedor. Exatamente. Porque ele recebe menos. Nesses 50 estão 2 inativos. Como é que ele se apercebe que esses 2 fornecedores estão inativos perante a Administração Geral Tributária? Ao longo das nossas abordagens, nós temos referidos, e aliás, já foi publicada uma lista no site, no Jornal de Angola, no site da AGT, quem serão
os futuros sujeitos passivos de IVA. Futuramente, são os grandes quais contribuintes. são os contribuintes que devem emitir faturas com IVA. Ok. E a AGT está a desenvolver uma aplicação que brevemente será lançada no ar, em que os contribuintes, os consumidores finais, todos aqueles que forem fazer compras e lhes seja emitida uma fatura com IVA, podem inserir o NIF nessa aplicação para saber se de facto, se aquele contribuinte é sujeito passivo de IVA e se pode cobrar o IVA. E até bem. se tem um NIF ativo, não é? Pois, porque aquela relação refere-se aos grandes contribuintes, mas até o código dá a opção também de quem estiver organizado pode optar, Pode migrar, logo exatamente. não está nesta relação publicada, mas este aplicativo já vai facilitar com que identifiquem se tem o NIF ativo ou não. Exatamente, sem prejuízo. Não haverá transtornos nenhum, é tudo muito fácil. Sem prejuízo da tal lista que está Sim, no sim. portal ser Sim, atualizada sempre que hajam pessoas ou contribuintes a entrarem, aderirem Muito ao bem. regime geral. Então, as empresas terão sempre a possibilidade de consultar, saber se de facto aquele meu parceiro com quem me estou a relacionar é de facto um contribuinte e cumpre com as suas obrigações fiscais. Então, no fim do dia, esta situação de, visto o seu pedido de reembolso anulado por estar a usar o NIF inativo, quase não se vai aplicar, porque os ouvintes já estão a ouvir o Contas na Hora, estão mesmo a ouvir em primeira mão. Nunca que tivemos possam. aqui mais ninguém a chamar a atenção com relação a isso. É a primeira vez que falamos sobre os reembolsos, que têm que ter muita atenção na relação comercial, porque se a relação comercial for com alguém que tenha o NIF inativo, logo o reembolso não é obtido. Não vai a fim, nem segue sequer, é logo um impasse, um impedimento. Exatamente. Por isso é muito importante que as empresas saibam quem são os seus fornecedores, não é? Muito bem. Quem são os seus clientes, para que não tenham qualquer depois constrangimento com a administração fiscal por terem se relacionado com fornecedores com NIFs que eventualmente não estejam, portanto, ativos, ou já estejam cessados, ou o contribuinte já não esteja, ou já tenha a sua atividade a nível do sistema da AGT, portanto, encerrados ou cessada. Então, bem. aqui esses elementos que eu referi vão constituir aqui, ou seja, vão causar um indeferimento liminar, ou seja, vão fazer com que a declaração não seja sequer analisada para efeitos de reembolso. Aquilo é uma análise prévia, não é? E se não estiverem preenchidos estes requisitos, portanto, a declaração é devolvida para que o contribuinte corrija, portanto, essas anomalias que foram detectadas pelo sistema. Portanto, aqui é um indeferimento que não provoca anulação do crédito do contribuinte. Pode sempre corrigir. Exatamente, apenas Bem. dá a possibilidade ao contribuinte de retirar aquelas faturas que o sistema identificou como sendo ilegítimas, não é? Ok. E depois submeter a declaração. Vai numa ser definitiva. engraçado, porque nessa de retirarem as faturas ilegítimas, podem chegar a uma altura em que nem sequer a IVA recuperar. Não, haverá sempre IVA a recuperar naturalmente, porque não podemos assumir que as empresas que emitam faturas com IVA não são empresas que estejam registradas no regime do IVA, mas pode acontecer, ou pode-se dar o caso, um ou outro caso residual em que isso aconteça. Então podemos dizer aqui aos contribuintes, ouvintes assíduos do Contas na Hora, o IVA entra em vigor em 1 de outubro de 2019. Até 30 de setembro de 2019, todos têm que saber quem são os intervenientes da relação comercial, quem são os seus clientes. Os clientes têm que informar os seus fornecedores em que regime vão estar, geral, transitório, que se estão ativos de facto, por uma questão de precaução, podem já fazer este exercício. É uma recomendação que nós fazemos a todos os contribuintes ou a todas as empresas para que saibam com quem é que elas se relacionam. Muito bem. Para que saibam com quem é que elas se relacionam, sob pena depois de terem esses constrangimentos. Naturalmente que isso não vai determinar a anulação, ou seja, o contribuinte não perde o seu crédito. Com estas constatações aqui, o sistema vai dizer, olha, se este elemento não está correto, por favor, vá corrigir. Não submeteu o ficheiro SAFT, que é a informação eletrônica da faturação mensal, num desses períodos que nós já acabamos de referir, também vai gerar aqui um indeferimento. Então, o contribuinte tem que submeter o ficheiro que deixou de submeter para que o sistema consiga, então, validar ou aceitar a entrada da sua declaração em que solicita o reembolso. Ultrapassada essa fase, se o contribuinte cumpriu com estes pré-requisitos que foram aqui referidos... Estes são os principais impedimentos, tem mais algum? Não, estes são os pré-requisitos, não é? Para que possa-se aceitar a declaração em que o contribuinte solicita o reembolso, para que a AGT faça então análise de fundo àquela solicitação e depois considere então o tal reembolso. Mas o que vai acontecer aqui é, não se suspende, nem sequer conta-se que o pedido do reembolso está do lado da AGT, porque aquilo volta imediatamente para o contribuinte. Ok. O contribuinte vai corrigir. Os 90 dias volta do zero.
Não, aqui nem sequer começaram a contar. Oh. E os 90 dias que nós estamos aqui a referir se a Administração Geral Tributária não responder dentro dos 90 dias, então começa a pagar juros indemnizatórios ao contribuinte. A AGT vai pagar juros ao contribuinte? É o que a lei determina. Muito bem. Qual é a taxa de juros agora? A taxa de juros indemnizatório é aquela que está prevista no Código Geral Tributário, 4%. 4%? 4%. Mas eu depois vou confirmar. Está bem. Portanto, a AGT tem 90 dias para responder ao contribuinte. Não respondendo, começa a pagar juros indemnizatórios ao contribuinte a cada dia de atraso que tiver na análise do processo. Então, o contribuinte tem tudo conforme, não há anomalia nenhuma, já fez todas as correções, já submeteu todos os anexos, incluindo o ficheiro SAFT. Ainda assim, a AGT em 90 dias não responde. A partir do primeiro já dia, começa a pagar juros indemnizatórios. Ao contribuinte. Por Muito isso é bem. que há aqui esse pré-filtro na solicitação do reembolso. Se não cumprirem com aqueles requisitos que o regulamento determina, o reembolso é indiferido liminarmente. Aqui os 90 dias nem sequer começam a contar. Agora, se o pedido passa por essa primeira fase de análise, aqui sim já começam a contar os 90 dias. Muito bem. E o que é que vai fazer com que a AGT não responda no prazo de 90 dias? Bom, como a própria lei diz, os pedidos de reembolso, os reembolsos, antes de serem concedidos, tem que haver uma análise aos documentos que o contribuinte apresentou relativamente àquele período que originou o crédito. Esta análise vai implicar a AGT deslocar-se ao escritório do contribuinte? Existem vários critérios de análise, não é? Nomeadamente, quais são? Tanto a análise pode ser interna, tendo em conta que a AGT já terá toda a informação das empresas, as faturas que virão eletronicamente todos os meses, as suas declarações que também virão eletronicamente todos os meses. Naturalmente que permite a lei que a AGT solicite informação adicional, caso desta informação que já existe eletrónica esteja a faltar alguma informação, então a AGT pode notificar o contribuinte que solicitou o reembolso para fornecer informação adicional. E quando isto acontece, aqui suspende a contagem dos 90 dias. Novamente. Aqui suspende a contagem dos 90 dias, ou seja, a AGT, portanto, vai solicitar que o contribuinte forneça mais elementos que precisa para fazer a sua análise com o devido cuidado e a devida certeza. Portanto, quando a AGT fizer essa solicitação, vai suspender o prazo, porque, portanto, a responsabilidade passou outra vez para o lado do contribuinte. Então o prazo fica suspenso, ou seja, não estão a contar. Se passaram 10 dias, a AGT notificou o contribuinte para apresentar informação, então o prazo fica aí parado nos 90 dias, não é? Então, no fim do dia, Dr. Wilson, vamos tentar perceber. É que nesse intervalo de estar suspenso e não estar suspenso, as empresas continuam a funcionar normalmente. No mês a seguir já têm a IVA a pagar. Então é um risco solicitar em reembolso na totalidade. Vamos supor que nós estamos a solicitar reembolso no mês de fevereiro. Quando terminar o mês de fevereiro, quando terminar o mês de março, em abril, vamos estar a submeter a declaração de março. Certo. Em março, nós temos IVA a pagar 200 e nós temos 600 no pacote do reembolso. Certo. Não, e já está no reembolso. Eu não posso ir mexer esses 600, porque já foi para o reembolso. E já solicitou o reembolso, aquele crédito já não está disponível até a Administração Geral Tributária decidir. Então não posso solicitar reembolso dos 600, é melhor começarem a fazer aqui uma agenda, um programa de solicitação de reembolso em 50%, porque pode-se solicitar parcial. É possível? É possível. A lei permite que o contribuinte solicite o valor que pretender. Do saldo total, se tiver 1 milhão de crédito, pode solicitar 100, 200, 300 ou pode solicitar 1 milhão na totalidade. Portanto, é uma opção do contribuinte. Isto são mecanismos apenas. Isso não podemos olhar para isso como formas de impedimento ao acesso ao reembolso. Portanto, o reembolso é o dinheiro do contribuinte. É um dinheiro do contribuinte. Não, porque aqui tem que se cautelar a situação da tesouraria. Se eu tenho 1 milhão para recuperar e eu solicito o reembolso e o reembolso faz esse período todo, a AGT se pronuncia em 90 dias porque eu quero em numerário e eu no mês a seguir a solicitação já tenho o IVA a liquidar, a pagar, então não faz sentido eu estar a solicitar o reembolso na totalidade, porque senão vou estar com problemas de tesouraria sempre. Não, a empresa não pode estar com problema de tesouraria quando solicita o reembolso. Naturalmente, se tiver tudo em condições, o reembolso vai ser
concedido dentro dos prazos que a lei determina. Mas ainda assim são 90 dias. Não são os 90 dias que a AGT tem para conceder os reembolsos. Quer dizer, não vai necessariamente levar os 90 Os dias. 90 dias. Mas agora já estou a olhar para o cenário máximo. 90 dias é o máximo. E se for a esperar 90 dias, estamos a falar de 3 meses. E nesses 3 meses está o contribuinte a usar as suas reservas porque aquele reembolso ainda não aconteceu. Isto é uma questão que o contribuinte deve naturalmente pôr isso numa balança, ter em em conta atenção. e fazer a sua gestão de tesouraria, porque vai aqui requerer um atraso, ou seja, vai ter um esforço financeiro, não econômico, não é? A nível da tesouraria, mas naturalmente o reembolso, quando chegar, alivia esse esforço. É que as empresas também não têm muito para estar... Mas, ainda assim, não é? Ainda assim, nós estamos muito melhor se olharmos para atualmente o imposto de consumo que não permite reembolso. Não é? É definitivo. É definitivo. Agora aqui só terá 3 meses para receber de volta o imposto que pagou. Mas pronto, como dissemos, os 3 meses é o tempo que a lei determina. Os contribuintes que estão a ouvir essa conversa, os contribuintes que estão a ler os diplomas que regulam o reembolso, não é? Estão a ler o código do IVA, naturalmente que estarão a preparar-se para que estejam compliance quando o IVA entrar em vigor. E todos os contribuintes compliance que relacionam-se com fornecedores idôneos, que emitem faturas com IVA e estão habilitados para o efeito. Portanto, essa análise é feita e é rápida, porque a AGT não terá argumentos, não é, de não conceder o reembolso atempadamente quando o contribuinte esteja devidamente em cumprimento com aquilo que está disposto na lei. Muito bem. Então, nós vamos ter empresas que só se relacionam com quem vai cativar o IVA 100%. Certo. Estes também vão aguardar 3 meses para solicitar o reembolso? Ou devem já antecipadamente informar a Administração Geral Tributária que a relação comercial é com entidades que vão cativar a 100%? Porque a serem cativados a 100% nunca vão liquidar, nunca vão entregar, porque alguém já está a entregar o IVA por eles, alguém já está a pagar antecipadamente. Eles, com as suas aquisições, o IVA suportado, é sempre a solicitar o reembolso. Todas as empresas que emitem faturas com IVA, ou na linguagem técnica liquidam o IVA, serão obrigadas a entregar o IVA. Perdão, devem entregar o imposto. Sim. Agora, quando trata-se de relação com agentes cativantes, não é? Sim, o Estado, as sociedades petrolíferas, as seguradoras, a banca, não é? Estas são empresas que cativam o IVA, e cativar o IVA é o quê? Eu emito uma fatura para uma dessas entidades que acabei de referir, com IVA, mas essa empresa só vai pagar o valor da fatura, não vai pagar o IVA. O IVA, muito bem. E eu, por ter liquidado ou cobrado o IVA na fatura, teria a obrigação de entregar o imposto ao Estado até o final do mês seguinte. Mas deixo de ter essa obrigação. A única obrigação que eu passo a ter aqui é declarativa. Eu tenho apenas que, na minha declaração periódica do mês seguinte, mencionar que prestei serviço àquela entidade do Estado e aquela entidade do Estado, eu prestei serviço, emiti uma fatura com IVA, aquela entidade do Estado pagou-me apenas o valor da fatura e não pagou o IVA, porque será ela a entregar o IVA. Então, com este ato declarativo, eu também estarei a entregar o imposto a nível da minha declaração periódica. O que vai permitir, naturalmente, fazer a compensação entre débito e crédito. Não é? Que no fim do dia tem sempre Exatamente. um crédito. Exatamente. Então, o IVA cativo também é um IVA que vai concorrer para a dedução do imposto suportado, não é? Porque na declaração periódica vai permitir que o contribuinte possa, então, fazer aí as suas deduções. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar a edição 99 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos em estúdio a AGT, o Contas na Hora gosta de ter no estúdio técnicos da Administração Geral Tributária, é o Dr. Wilson Donge, que traz aqui o tema dos reembolsos em sede de IVA. Estamos a falar do regime principal, regime geral. É o momento do intervalo, até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula.
Caro ouvinte, é a edição 99 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos em estúdio o Dr. Wilson Donge, ele que é técnico da Administração Geral Tributária e faz parte do grupo técnico para a implementação do IVA em Angola e, pelos vistos, é o técnico que trata por tu os reembolsos em sede de IVA. Estávamos aqui a tentar perceber como é que vai funcionar aquelas empresas que na sua relação comercial, ou seja, só vendem para quem vai cativar o IVA 100%. Também vão obedecer o critério de 3 meses e ter no mínimo 300 mil kwanzas para solicitar, ou se, por exemplo, no primeiro mês já tiverem 1 milhão de kwanzas, podem solicitar, atendendo que eles só têm na relação comercial os que cativam o IVA. A regra dos 3 meses é uma regra, é a regra geral. Muito a regra dos 3 meses é a regra geral. Quer dizer que todos os contribuintes que realizam vendas com IVA devem, portanto, e daí resultar crédito a seu favor, devem, portanto, transportar este crédito por um período superior a 3 meses e só depois é que elas podem solicitar o reembolso. Mas desta regra geral existem exceções. Repara uma coisa, Cristina. Uma empresa que presta serviço ao Estado, que cativa 100% do IVA, aquilo não vai resultar em um IVA recuperar, mas sim um IVA entregar, não é? Porque ele liquidou. Sim, liquidou. Então, aqui não é o IVA liquidado ou vendido ou a fatura emitida ao Estado que vai gerar aqui o reembolso. Não, porque ele tem IVA suportado, vai ser imposto a entregar. Exatamente. E ele, como já entrega nas suas aquisições, como suporta o IVA nas suas aquisições, porque a bom rigor o cativo veio aqui distorcer um bocadinho o conceito do IVA, que é liquida e deduz, há um apuramento e depois diz o IVA pagar ou o IVA recuperar. A ser cativado, ele já entregou antecipadamente 2 vezes no que suportou e no que seu cliente está a entregar, antes dele fazer o apuramento. Claro que vai surgir o IVA cativo, é um IVA recuperar. Certo. É um IVA recuperar e vai em apuramento. Só que depois vamos ter o a recuperar menos o que ele suportou, sim. Atenção, desculpa contrariá-la. Não, mas vamos embora, estamos aqui para isso, para tentar esclarecer. O IVA recuperar é o IVA que ele paga nas suas compras. Nas suas compras, o IVA cativo é o IVA a entregar, porque é o IVA que ele liquidou na sua fatura, que ele comprou na sua fatura. Exatamente assim. Só que, como este IVA cativo vem para nós na declaração como a recuperar de cativo, certo? É a recuperar de cativo e eu depois vou ter o IVA que eu suportei para deduzir. Não vem propriamente como... Vai passar na parte a recuperar só para anular o crédito. O crédito, certo? Sim. Só para anular o crédito na declaração. Sim. Para evitar que o contribuinte tenha que entregar novamente o imposto que o Estado já ficou com ele. Já ficou com ele, exatamente. A Administração Geral Tributária. Uhum. É só esse o exercício que o contribuinte tem que fazer com o IVA cativo. Uhum. Porque o que vai gerar crédito para o contribuinte é mesmo tanto o IVA suportado. Muito bem. É o IVA Estas empresas que não vão fazer este exercício porque o Estado já entrega a parte suportada, tem mesmo que aguardar 3 meses, que é para solicitar o reembolso. Tem que aguardar 3 meses para solicitar mais de 3 meses, perdão. Não são 3 meses, em rigor são 4 meses. É no 4º mês que a empresa vai solicitar o reembolso. Mas existem exceções, como eu já disse, mas as exceções não são para essas empresas porque elas estão como um contribuinte, como um sujeito passivo normal. Portanto, não há aqui nenhuma... Aqui até o IVA cativo veio aliviar o possível sobreesforço que elas teriam na sua tesouraria. Na medida em que, ao lhes ser cativado ao Estado, elas ficam logo desobrigadas de ter que entregar o imposto à reparação fiscal ou à AGT até o final do mês seguinte. É menos um trabalho para elas. Menos um trabalho e menos um esforço de tesouraria, porque elas já não têm que tirar da sua tesouraria para entregar. Porque, reparem, um contribuinte que presta um serviço ou venda um bem a um outro contribuinte que não seja o Estado, e esse contribuinte, se não pagar aquela fatura até o final do mês seguinte, mas ele já tem a obrigação de entregar o IVA no final do mês seguinte, certo? Certo. Se o seu cliente levar 6 meses a pagar aquela fatura, ela mesma, no final do mês seguinte, ao da emissão da fatura, já terá que entregar o imposto. Tem aqui um esforço de tesouraria. É muito diferente de quem presta o serviço a um agente cativador. Porque eu, se for uma empresa que presta um serviço ao Estado, não tenho que entregar o IVA daquela fatura cobrada ao Estado. O Estado é que vai entregar. Eu só tenho que declarar. Logo, não tive que mexer na minha tesouraria para tirar dinheiro e pagar a AGT. Mas aqui fica uma situação complicada, porque numa situação normal, eu recebi do meu cliente IVA 100. Certo. Eu suportei ao meu fornecedor IVA 200. Certo. Tinha que recuperar 100. Certo? Só que esse meu 100... o Estado já cativou.
Exato. E eu suportei 200. Certo. Como é que eu recupero estes 200? Na declaração do mês em causa. Vai lançar Vou os ter 200 que na recuperar declaração. 200, porque aqui fico com este 200 já, tenho aqui um a mais. Vou ter 200 sempre a recuperar. O 200 suportado vai ser sempre abatido dos 100 liquidados. Dos 100 liquidados. Só que E os esses 100, os 100 liquidados vai ser anulado no lado do débito. suportado, Exatamente, sim. para evitar que pague novamente esse imposto quando já tinha aqui o 200 para e a abater. diferença 100, obrigatoriamente tem que ficar num período por mais de 3 meses Exatamente. até chegar aos 300 Exatamente, e levar a exatamente. recuperação. Então, o IVA cativo não influencia em nada os créditos do cliente. Pois é, não influencia, Não tem nenhuma sempre influência. vai ter. Pronto. Vai aliviar aqui a questão da tesouraria do cliente. O cliente não vai bem. ter a obrigação de entregar o imposto quando não recebeu, que é diferente de prestar o serviço ou vender a um cliente normal, a um contribuinte normal que não seja agente cativador. Então é esse o exercício que nós temos que fazer. Então, de que forma que os contribuintes vão ser notificados? Ele submete, diz que quer reembolsar depois do 3º mês, quer solicitar o reembolso. E como é que ele recebe as notificações? Se está tudo bem, se não está, também é tudo eletronicamente, é uma mensagem, ele tem que estar permanentemente a consultar o portal do contribuinte, como é que isso se vai processar? Vamos já responder essa questão, mas permita-me terminar de responder à questão anterior. Se todos os contribuintes são ou não obrigados a guardar os 3 meses. Muito bem. A regra geral diz que sim, são 3 meses, mas existem alguns desvios à regra geral, são exceções que a lei prevê. Portanto, os contribuintes que realizam exclusivamente exportações, produzem internamente para exportar, eles podem solicitar o reembolso logo no final do mês seguinte, não precisam esperar os 3 meses. Exatamente. Uma boa nova. Podem solicitar o reembolso bem. logo no final do mês seguinte. É claro que existem aqui alguns requisitos para que o contribuinte possa ter acesso ao reembolso logo no mês seguinte, não é? Porque Quais são os requisitos? Dá sempre uma na existem manga, alguns é requisitos, não é verdade? impressionante. Portanto, os contribuintes têm que apresentar a declaração, ou seja, toda a documentação da tramitação do processo de exportação, nomeadamente a documentação da alfândega, confirma que aquele bem ou aquele produto foi exportado, não é? Tem que também apresentar o documento do banco que confirma a entrada das divisas relativamente àquela exportação. Porque quando há uma exportação, há uma contraprestação em divisas. Em divisas, tem muito que bem. confirmar, tem que apresentar o comprovativo da entrada daquelas divisas referente à exportação, para que ele possa beneficiar do reembolso logo no mês seguinte. Ou então, se não houver aqui já a transferência da divisa de lá para cá, ele pode apresentar uma carta do banco, uma carta conforto, em que o banco vai dizer: sim senhora, este contribuinte fez comigo a operação de exportação, às vezes eles fazem créditos documentários e essas operações bancárias, e sim, ele quando receber, vai receber esse valor aqui nesta minha conta. Portanto, é uma carta conforto que o banco vai dizer à Administração Geral Tributária que o contribuinte é idôneo e que aquela operação efetivamente é uma exportação e haverá entrada de divisas dentro do período X ou Y. Portanto, essas são as condições para que aqueles contribuintes que realizam exclusivamente exportações podem solicitar o reembolso logo no final do mês seguinte. Não precisam. Este é um grupo de importadores. Tem mais algum grupo? Existem também as outras exceções que a lei determina, é para aquelas empresas que cessam atividade em sede de IVA. Muito bem. Portanto, uma empresa que é sujeito passivo de IVA ou contribuinte enquadrado no regime geral do IVA, emite faturas normalmente com IVA, tem as suas operações todas em sede de IVA. Quando um dia já não quiser mais continuar a fazer negócio ou por alguma situação de falência ou uma situação qualquer, portanto, ele vai ter que apresentar uma declaração de cessação de atividade, porque nós não podemos simplesmente deixar de vender e deixar de declarar e não dizer nada à Administração Geral Tributária, porque se nós já não estamos a vender, já não estamos a exercer aquela atividade, não informando a Administração Geral Tributária, aí já entrando para a questão das notificações, os sistemas da Administração Geral Tributária, porque a própria lei assim diz, vão entender que aquela empresa ainda está a exercer atividade. E todos os meses aguardam as declarações em que o contribuinte diz: comprei X, vendi Y. Se o contribuinte não enviar essa declaração dentro do prazo que a lei estabeleceu, o sistema vai fazer a declaração por ele, ou seja, vai fazer uma declaração oficiosa e vai notificar o contribuinte a dizer: olha, há esta declaração que o contribuinte não apresentou e devia apresentar, os valores são esses apurados, por favor, pague o imposto dentro de X tempo. E se o contribuinte mesmo assim não pagar o imposto que o sistema notificou que apurou, não é? Nos termos da lei, portanto, começa aí um outro processo, que é o processo da cobrança coerciva. Então é importante que os contabilistas que nos ouvem tenham atenção a esse aspecto. Uma vez iniciada a atividade em IVA, o sistema sabe que há um sujeito passivo ou um contribuinte de IVA e está à espera que esse contribuinte todos os meses envie uma declaração periódica, ainda que não tenha vendido ou comprado nada, mas tem que enviar. Ainda que a obrigação declarativa não tem que necessariamente ter vendido ou comprado.
alguma exatamente. coisa. Se Muito não bem. vendeu ou não comprou, tem a mesma que cumprir com a obrigação declarativa. Sob pena depois também de ter aquelas penalizações que o próprio... No fundo, é o que acontece com a declaração em sede de imposto industrial. exato. Pois é, Quer pronto. comprarmos ou não, ou vendemos ou Então não, não. temos que declarar. Ao não declararmos, começam a surgir notificações ou liquidações oficiosas, não é? bem. Automáticas, porque aqui nem há intervenção humana, e o sistema vai nos notificando, porque não sei se reparou, foi publicado agora um decreto presidencial que aprova o sistema, o regime das notificações Das eletrónicas. notificações não é? eletrónicas, Então sim, o contribuinte passará a ser notificado de forma eletrónica, e se não cumprir com as notificações, então tem aquelas penalizações que o Código Geral Tributário determina. Relativamente ao pedido do reembolso, quando o contribuinte solicita, como é que ele sabe se o seu pedido está ok e se vai ser notificado ou não? Sim, sempre que o contribuinte submete a declaração periódica onde solicita o reembolso, o sistema informa-lhe que a sua declaração foi enviada com sucesso e o seu pedido de reembolso está a ser analisado. Certo? Portanto, isso é uma notificação. E se for indiferido também liminarmente, há uma notificação ao contribuinte, também automática. E ele vai encontrando isso sempre na página do portal do contribuinte? Exatamente, porque é uma notificação eletrónica, ele tem que aceder à sua página do portal e consultar para ver lá as notificações. Sempre que o reembolso é indiferido liminarmente, na primeira análise, também é notificado com as razões do indeferimento, para que ele possa fazer então os devidos ajustes e reenviar a declaração periódica. Qualquer indeferimento, qualquer suspensão do prazo, portanto, é sempre o contribuinte notificado para que possa, então, resolver a situação que a Administração Geral Tributária detectou. Depois de passar da primeira fase da análise, na fase já da análise profunda, se houver algum elemento em falta, portanto, a Administração notifica o contribuinte para que ele apresente essa informação dentro de 30 dias. Portanto, dentro destes 30 dias fica suspenso o prazo, a contagem do prazo. Esta parte do prazo está suspensa. Fica É suspenso. que já não é muito simpática. Para que o contribuinte regularize a falta. E começa sempre do zero. Ou seja, nem aqui conta a suspensão sequer. não começa do zero, Não? mantém o prazo no momento em que parou, quando Por o contribuinte exemplo, foi notificado. quando enviarem a notificação, se já tiver passado 30 dias, já conta. Não, quando o contribuinte é notificado, não é? Ele tem 30 dias para responder. Muito bem. Agora, pode responder dentro dos 30 dias, ou no limite dos 30 dias, ou pode não responder. Se ele responder, faz-se a suspensão é levantada, começa a contagem do prazo normalmente. Se o contribuinte não responder dentro dos 30 dias, existe uma consequência. Qual é? Certo? Portanto, o contribuinte foi notificado para corrigir, portanto, aqueles elementos que a administração indicou, não é? Muito bem. Faturas que não estão legíveis ou faturas que são ilegítimas, portanto, não corrigiu, portanto, vamos supor que pediu um reembolso de 1 milhão e a administração deste 1 milhão notou que 500 mil as faturas são ilegítimas e pede esclarecimento antes de assumir que sejam de facto ilegítimas. Pode ser que haja aqui um erro e coisa. Portanto, pede esclarecimento ao contribuinte. O contribuinte tem 30 dias para provar que aquelas faturas não são ilegítimas e enviar, portanto, a informação à AGT para que possa então chegar a esta conclusão. Se dentro desses 30 dias o contribuinte não responder, então temos aqui uma consequência. O pedido de reembolso é indiferido. Aqui já estamos a dizer do indeferimento que tem uma carga mais pesada, é diferente daquele indeferimento liminar. Inicial. Okay. O pedido de reembolso é indiferido. E o indeferimento pode ser total ou parcial. Ou seja, quando há um indeferimento total, anula-se o crédito do contribuinte, o contribuinte perde o crédito e deixa de ter direito a qualquer reembolso. Mas o reembolso total só ocorre se todas as faturas ou toda a informação que o contribuinte apresentou apurou-se que aquele reembolso é ilegítimo. Apurou-se que aquele reembolso é ilegítimo. Então aqui há um indeferimento total. Quer dizer que corta-se o crédito e o contribuinte é notificado a dizer: olha, o seu pedido de reembolso foi indiferido e cortou o crédito. Portanto, o crédito não retorna para a conta corrente do contribuinte e anula-se o crédito. Ou seja, é um dinheiro que era uma vez. O contribuinte não tinha. Não era um dinheiro que não tinha. O contribuinte, não sei como é que ela apurou, mas da análise da Administração Geral Tributária concluiu-se que aquele crédito é ilegítimo. Muito bem. Pois, está-se a relacionar com alguém que não está legalizado, está a usar o NIF inativo. Exatamente. Não faz sentido ele estar a solicitar um crédito. No fim do dia não existe, é falso. Concluiu-se que é ilegítimo. Okay. Então aqui indifere-se o reembolso totalmente. Mas agora, pegando no exemplo do 1 milhão, faturas de 500 mil têm problemas e solicita-se que o contribuinte regularize,
dentro dos 30 dias o contribuinte não respondeu àquela notificação, portanto, aqui há um indiferimento parcial. Ok. Portanto, vai-se indiferir parcialmente o reembolso, ou seja, expurga-se os 500 mil e aprova-se apenas os 500. Portanto, para conceder aqui o reembolso ao contribuinte. Mas, atenção, como o contribuinte não respondeu, aqui não se concede o reembolso, reporta-se o crédito que ficou para o período seguinte. Ah, muito bem. Não é? E ele Reporta-se, volta ao crédito lá na sua a recuperar, periódica. volta como se fosse a recuperar em períodos Exatamente, futuros. e vai observar outra vez os mais 3 meses para que ele depois possa solicitar o reembolso. Os ouvintes Contas na Hora, os contribuintes que são ouvintes assíduos do Contas na Hora, são ouvintes que já estão a ouvir tudo aqui em primeira mão, vão procurar se organizar para evitar estas situações de relação comercial com contribuintes que não estejam devidamente legalizados, sob pena de estarem a ter estas penalizações desnecessárias, e podemos muito bem evitar isso. E já agora haverá uma direção só a tratar dos reembolsos, não? Já vamos lá chegar. Muito bem. Mas há aqui mais uma consequência do indeferimento. Qual é? Não acabamos. Mais uma força. Não, porque trata-se de Sim, dinheiro, sim. tem que Sim, ter sim. aqui algum cuidado, porque senão o Estado, em vez de atingir o objetivo que pretende com a implementação do IVA, vai estar a tirar dinheiro de outros impostos para pagar o reembolso do IVA. Por isso é que existem essas regras, não é? Para evitar que haja fraudes sobre os reembolsos. Naturalmente que isso foi visto e foi desenhado, tendo em conta as experiências estudadas, tendo em conta as fraudes que nós vimos do outro lado, não é? Então, criou-se aqui mecanismo Para não cometermos os mesmos erros. Exatamente. Sim, é a regra básica. Exatamente. Então, quais são os outros? Mas pode também, da análise, o contribuinte solicita um reembolso de 1 milhão de kwanzas. Da análise efetuada, conclui-se que o contribuinte não tinha 1 milhão de kwanzas nenhum a receber, mas tinha 1 milhão de kwanzas a pagar. Então sai aqui uma liquidação oficiosa, né, para que ele possa pagar então 1 milhão de kwanzas, que ele pensava que tinha um reembolso, porque a informação que ele prestou não nos permitiu concluir que ele tinha, de facto, que aquele crédito era legítimo. Era um crédito fraudulento, anulou-se e verificou-se que o contribuinte deixou de entregar o imposto. Quando é que isso ocorre? Existem situações no Código do IVA que não permitem o direito à dedução. São as exclusões. Sim. Não é? Sim. As exclusões ao direito à dedução. Pois é. E o contribuinte vai deduzindo aqueles impostos que a lei diz que não pode deduzir. Exemplo de algumas despesas que não vai permitir a dedução do As IVA. despesas com alimentação, por exemplo, essas são exclusões. As despesas com manutenção do avião privado, do barco privado, Muito bem. da compra do avião privado, mas que são imputadas à empresa. Portanto, muito bem. o contribuinte não pode deduzir esse valor. E ao deduzir, vai fazer com que geram um crédito a seu favor na declaração periódica. Exatamente. E vai resultar em reembolso. Então, da nossa análise, podemos concluir que sim, o contribuinte, esse reembolso deriva daquelas exclusões. Então, aqui sai uma liquidação oficiosa para que o contribuinte reponha o IVA que deduziu indevidamente. Senhor contribuinte que está mesmo aqui atento a acompanhar esses detalhes todos, os contabilistas, quando começarem a impedir com que isto não entre para dedução, aquilo não sai para dedução, está já aqui 2 exemplos bem passados: as despesas com restaurantes, despesas de alimentação, sim, despesas de representação, quando forem almoçar a negócios, um fórum da empresa com os vossos clientes e fornecedores, todo aquele cocktail que é servido, o IVA suportado neste evento não é levado à dedução, e se for levado à dedução, há de ser um impedimento em sede de reembolsos. Está aqui o Dr. Wilson a deixar isso bem esclarecido, e ainda bem, que esta é a pergunta que não se cala, não sei dos contabilistas, mas a AGT mesmo vai funcionar, está tudo preparado, ou é como na repartição que acontece isso, acontece aquilo? Então está aqui o Dr. Wilson passar a informação em primeira mão, como é que vão gerir a situação dos reembolsos. Por ser um imposto novo, nosso ordenamento jurídico, e revestido de alguma complexidade, não é? Houve necessidade de se criar um grupo dedicado, primeiro, à sua implementação, que é o grupo técnico, que fez os estudos e preparou toda a legislação e está naturalmente preparado para lidar com o IVA. E não obstante o grupo que efetuou os estudos e a implementação, portanto, esse mesmo grupo vai continuar na administração do imposto, pelo menos nos primeiros 4, 5 anos, para garantir aqui que haja aqui, portanto, uma administração eficiente e eficaz do imposto. Então, foi com isso criada uma direção dos serviços do IVA dentro da estrutura orgânica da AGT. Portanto, há uma direção dedicada exclusivamente
exclusivamente à gestão do IVA em todas as suas componentes, desde a liquidação e pagamento, portanto, a fiscalização, o cadastro, que tem a ver com o início da atividade, os reembolsos, que tem a ver com os reembolsos. Então, essa direção tem 3 departamentos, que é um departamento de fiscalização, de fiscalização e prevenção, um departamento de normas e procedimentos e um departamento de reembolso. Então, este departamento de reembolso é que vai cuidar, então, de todo o processo relacionado ao reembolso. Já agora, pronto, vai estar aqui, então, um departamento só a lidar com os reembolsos, e ainda bem. E de que maneira é que vai ser feito este reembolso? Fala-se em numerário, crédito fiscal, o crédito fiscal vai compensar todos os outros impostos? Como é que isso vai funcionar, de facto, na prática? Bom, depois de observados ou depois de analisado o processo todo que acabamos de referir mais lá para trás, não é? Estaremos em condições então de verificar-se que o crédito é legítimo, então estaremos em condições de dar o reembolso ao contribuinte. Muito bem. Esta é a melhor parte. Exatamente. Tendo o contribuinte optado por reembolso em numerário, portanto, depois de passado por toda a cadeia de aprovação a nível interno na AGT, portanto, é gerado, portanto, uma informação que é enviada automaticamente para o banco, e os sistemas do banco recebem a informação, que estarão, em princípio, interligados com a AGT, e processam os pagamentos de reembolso de forma automática. A lei determina que os bancos têm até 5 dias para processar os pagamentos de reembolso. Aliás, têm que processar o reembolso imediatamente na conta do contribuinte quando aprovado. Porque quando a AGT enviar o ficheiro para transferência para o banco, vai igualmente enviar uma notificação ao contribuinte a informar que o seu pedido de reembolso foi processado na data X. O contribuinte aí só tem já que controlar ou verificar a sua conta, o crédito da conta. Portanto, aquilo será imediato, porque é uma conta, como já temos vindo a explicar, que estará sempre aprovisionada, porque vai receber 40% do total do IVA que se arrecada diariamente. Então tem provisão, ou terá em princípio provisão bastante ou suficiente para satisfazer com todos os pedidos de reembolso que são, portanto, solicitados pelos contribuintes e enviados pelo banco para pagamento. Depois de pagos, aqui estamos a falar do reembolso em numerário, mas a parte do certificado de crédito fiscal, que também é um mecanismo de reembolso que o contribuinte solicita, este é reembolsado, portanto, em menos de 40, portanto, dentro dos 45 dias. A análise é muito mais rápida. Depois de aprovado, também passa por todos os níveis de aprovação. Depois de aprovado, é gerado, então, um certificado de crédito fiscal que é eletrônico, não é um papel, e é carregado na conta corrente do contribuinte no portal do contribuinte, nos sistemas da GT. O contribuinte pode, depois do certificado estar já na sua posse ou na sua conta corrente, pode usar o certificado de crédito fiscal para fazer o pagamento de outros impostos, direitos aduaneiros e demais imposições. Não pode pagar aqueles impostos que prevêem a retenção na fonte. Aqueles que prevêem a retenção na fonte, ele não pode pagar, como o IRT e industrial, não. Exatamente. Agora, todos os outros impostos ele pode pagar, porque a retenção na fonte pressupõe-se que ele efetivamente recebeu o dinheiro do Estado, não é? E tem que efetivamente entregar. É como mas como o Estado tem o meu dinheiro, já fica lá e este já não sai de mim. Não, mas a lei cria aqui um limite. Limita aqui essa questão dos impostos de retenção na fonte. Aqui não pode compensar. Pode compensar todos os outros, mas não... É uma imposição legal e tem que ser cumprida. Exatamente, tem que ser cumprida. A administração, como sabe, baseia-se no princípio da legalidade. Muito bem. Dr. Wilson Donge, técnico da Administração Geral Tributária e faz parte do grupo técnico para a implementação do IVA em Angola. Pelos vistos, vai estar no departamento dos reembolsos, fala muito bem sobre reembolso e passou aqui todo o detalhe à volta dos reembolsos em sede de IVA. E Wilson, o nosso muito obrigada por essa disponibilidade aqui no Contas na Hora. Agradecemos a sua participação aqui. Esperamos contar consigo nas próximas oportunidades, principalmente quando começar o dia a dia do IVA, o dia a dia dos reembolsos, quando começarem aquelas confusões todas. Queremos voltar a tê-lo aqui. Quando precisar, faz favor, bate-nos a porta. Teremos muito gosto em tentar perceber como é que está a decorrer a fase dos reembolsos e se todos cumpriram com o que ficou aqui recomendado. Atenção,
com os intervenientes da relação comercial, nomeadamente clientes e fornecedores, devem informar se estão legalizados, que é para as pessoas não serem penalizadas em sede de reembolso. O nosso muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado a nós e assumimos aqui o compromisso de voltar sempre que precisarem para abordarmos os temas relacionados ao IVA no seu todo. Muito bem, nós é que agradecemos. Caro ouvinte, é mesmo o final da edição 99 do Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.